Olá, uma vez mais nós vamos aqui apresentar um vídeo para falar hoje sobre São chegados os tempos. Esse é o título do nosso vídeo, São chegados os tempos. O tema trata naturalmente da regeneração coletiva do grupamento espiritual da Terra, que a humanidade caminha sempre de forma ascensional, no campo físico e no campo moral, e são chegados os tempos ditados por Deus, então, conforme a gente observa na literatura hebraico-cristã. E grandes acontecimentos marcarão essa época de transição, aliás, pela qual a Terra já passa. Quando a humanidade está madura, assim como quando os frutos estão maduros, chega a época da colheita. E no caso da humanidade, significa subir um degrau em nível espiritual. E este é o nosso caso agora. Pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, repito, como se pode dizer também que em tal estação chegam a maturação e a colheita de frutos, comparando. Isso também está lá no livro A Gênese. Isso, para os incrédulos, esses tempos que são chegados, não faz nenhum sentido. Não passa de uma crença infundada e pueril, porque essas criaturas não só negam a providência, como negam também o próprio Criador. Para os crédulos, é algo místico e sobrenatural. Parece-lhes uma subversão da natureza. Mas isso também é um ledo engano, pois a natureza não se perturba e sim cumpre as leis do Criador em todos os rincões da criação. Observando a natureza e as ocorrências nas relações humanas, nós bem podemos observar que uma grande convulsão começou e que ela se reflete nos conflitos pessoais e coletivos dos povos da Terra. É a época da separação entre o joio e o trigo, Nós sabemos pela literatura espírita que aqueles que ainda se fazem joio, aqueles de nós que ainda nos fazemos de joio, naturalmente seremos guindados a um outro planeta primitivo, para nós auxiliarmos na evolução dos espíritos que lá se encontram e, ao mesmo tempo, cumprimos uma etapa de provação pelo fato de nós estarmos obstando o crescimento espiritual daqueles que compõem a Terra. Todavia, tudo na criação é harmonia. A gente não pode esquecer disso. Isso revela numa previdência que em nenhuma proporção se desmente. Se nós observarmos a ciência ela pode, muitas vezes, não compreender os fenômenos naturais, bem como os da natureza humana. Porém, não pode desmenti-los, até porque eles ocorrem, hoje mais do que nunca, aliás, nessa fase de transição, pois são chegados os tempos. Afastemos então de nós tudo capricho que vá de encontro, que se choque, vá de encontro à sabedoria divina. Vivemos numa época designada para a realização das coisas que tem a ver com a lei de progresso. Sim, a lei de progresso. Nós sempre repetimos a lei de progresso nos nossos vídeos, com a marcha do conjunto espiritual, seja o orbe propriamente, sejam os espíritos encarnados e desencarnados que a ele estejam ligados. Então são os espíritos ligados à Terra, encarnados e desencarnados, que estão nessa fase de transição em atenção à lei de progresso. O nosso globo, ele progride fisicamente, nós até falamos isso no vídeo passado, salvo engano, pela transformação dos elementos que o compõem, transformações já comprovadas pela ciência. Fato que o faz habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados, espíritos cada vez mais aperfeiçoados, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Pois a humanidade, ela progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abandono dos costumes, ou abrandamento dos costumes, melhor colocando, porque se nós observarmos os costumes de eras passadas com os de hoje, nós vamos constatar que nós progredimos muito em relação aos costumes, em relação à inteligência, em relação à nossa conduta, ao nosso senso moral. Ambos esses progressos se realizam por quanto o melhoramento da habitação guarde sempre relação
com o melhoramento do habitante. Basta a gente olhar a nossa casa. A nossa casa reflete aquilo que nós somos. Pois ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelo esforço de sua inteligência. É a relação entre o habitante e o habitat. Então os homens saneiam as regiões insalubres em razão do seu progresso, da mudança dos seus costumes, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Pequeno pedaço de terra, a gente observa no Brasil, um lavrador produz muito, porque ele realmente tornou a terra mais produtiva. A ascensão física do globo, ela ocorre de maneira lenta, gradual e quase insensível à nossa observação. A da humanidade, porém, é caracterizada muitas vezes por mudanças bruscas, haja vistas ao progresso tecnológico dos últimos anos, e o movimento é sempre ascensional, sempre adiante, e que bem assinala os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos que levam tanto o globo quanto os espíritos a ele ligados ao progresso são, de certo modo, fatais em seu conjunto. Fatais em seu conjunto, a palavra é essa, fatalidade, ou melhor, fatal. Fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como as do livre-arbítrio, por exemplo, que permite progrida uma raça ou uma nação, ou por outras vezes, todo o grupamento humano de modo geral. O progresso da humanidade, ele se cumpre, pois, em virtude de uma lei, como os que se verifica na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Quem mexe com a terra, mexe com o plantio, sabe bem do que os espíritos estão falando. Para finalizar, então, lembremos que todas as leis da natureza são obras, ou melhor, são obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, como muitos cientistas o afirmam, mas de uma vontade imutável. E por isso, tão somente por isso, os tempos são chegados. Comente aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos espíritas, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e vamos adiante.